Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos de direito contratual. Vamos abordar especificamente o assunto extinção contratual. Nós já trabalhamos as formas anteriores ou contemporâneas à formação contratual, no que se refere à extinção da relação obrigacional. E agora estamos trabalhando as causas supervenientes, ou seja, aquelas que vêm depois da formação contratual. E vamos começar aqui falando de resolução. Sem perder tempo, vamos dividir a tela. Venha comigo. Dividindo a tela. Você já sabe, nunca erro em enaltecer isso. Anote, abra seu caderno, escreva, coloque as tabelas e o resumo que eu coloco para você, porque toda essa estrutura de aula é minha, é nossa, é formalizada para que você possa ter o máximo de retenção e de entendimento da matéria. Perfeito? Bora lá. Estamos dando continuidade ao assunto extinção contratual, tá bom? Vamos botar até aqui segunda parte. Segunda parte. Vamos lá. Segunda parte. Vamos começar a falar aqui de resolução. Olha que coisa legal. Na nossa última aula, nós falamos de resilição. Uma resilição unilateral e uma resilição bilateral, também chamada de distrata. Só que nós falamos que na resilição as partes entram em acordo, manifestam a sua vontade e formulam pela extinção contratual. Na resolução, também é causa de extinção, ou seja, também é causa de finalização da relação de obrigação que foi estabelecida entre as partes, entre os contratantes. Mas a diferença é que resolução está atrelada a descumprimento. Então você vai botar que é a extinção por descumprimento. Esse descumprimento ele pode ser tanto voluntário como involuntário, não importa. Não importa se as partes agiram de maneira culposa ou se tiveram a intenção de agir. Da mesma forma, tendo a intenção ou não, pelo menos via de regra, o contrato será extinto se não for cumprido. Perfeito? Ou poderá, pelo menos, ser extinto se não for cumprido. Então, bora botar essa observação? Vamos botar aqui, ó. É lógico que existem exceções, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Na segunda aula que nós falamos sobre princípios contratuais, nós falamos do princípio da revisão contratual, dizendo que, em função da segurança jurídica, os contratos devem ser mantidos, isso todo mundo já entendeu. Então, significa dizer que, em última ratio, você extingue, antes você vai buscar a revisão contratual. Essa premissa e essa máxima principiológica também vale no que estamos falando aqui de extinção contratual. Mas, bote, tanto culposo como, tanto culposo como involuntário, tanto culposo como involuntário, é possível você falar de extinção contratual por intermédio de resolução. Tá bom? Como eu falei também do princípio da conservação contratual, vou deixar essa observação para que você anote, para que você volte nas suas primeiras anotações, suas primeiras observações, para você poder entender que o princípio da conservação contratual, da revisão contratual, também é importante, tá? Você deve buscar conservar o contrato. Em última ratio, você extingue. Mesmo no caso de resolução, mesmo no caso de resolução. Tá bom? Então, vamos lá. Pensando em resolução, é bacana a gente pensar que é possível existir uma cláusula resolutiva. O que é uma cláusula resolutiva? É uma previsão expressa ou tácita dentro da relação contratual ou do instrumento contratual, no próprio contrato que está estabelecido, tá? Que vem observar que se determinado ato não for cumprido, se determinada diligência não for formalizada, se determinada ação não for praticada, aquela relação contratual estará extinta. Então, pense aqui comigo. Eu formalizo um contrato de compra e venda, mas coloco lá que uma cláusula resolutiva dizendo que se determinado documento não for entregue até determinada data, a relação de compra e venda estará extinta.
Eu coloquei na relação contratual uma cláusula resolutiva. Perfeito? Se naquele prazo, aquele ato não for cumprido, eu posso formalizar que a relação contratual ela está dissolvida. Perfeito? Agora, olha que coisa interessante aqui agora. O próprio legislador, isso aqui vale a pena a gente voltar, inclusive, em observação, ele vem dizendo lá no artigo 474 do Código Civil que a cláusula resolutiva pode ser expressa ou tácita. Se é expressa, nós precisamos tão somente observar um instrumento para a gente poder materializar. Mas se for tácita, depende de interpelação judicial, de interpretação, de manifestação do juízo. Tá? O que é uma cláusula tácita? É uma cláusula que não está escrita, não está materializada. Mas o movimento das partes dá a entender que ela existe. Perfeito? É isso que é uma cláusula resolutiva tácita. É uma cláusula que não está expressa, mas o movimento das partes dá a entender que ela existe. Tá bom? É bacana também o seguinte, vamos botar uma outra observação, porque na sua sequência, deixa eu descer aqui para você não se perder, anote tudo que eu estou falando. O artigo 475 do Código Civil também traz uma observação que é muito importante. Ela vem dizer, ó, que materializa, inclusive, o princípio da conservação contratual. Vou até colocar aqui em negrito. Ela vem dizer, com as minhas palavras, o seguinte, que a parte lesada pode pedir a resolução, ou o cumprimento do contrato. É lógico. Independente ou, aliás, dependendo da relação que foi cumprida, o contratante ou contratado foi lesado. Ou o sujeito ele quer extinguir ou que ele quer manter o contrato. Então, tendo em vista a lesão, ou seja, tendo em vista o dano que foi praticado naquela relação contratual, a parte pode pedir, em função do descumprimento, tanto a manutenção do contrato, em função da conservação, como a resolução da relação contratual. Tá bom? Sabendo, isso é bacana a gente falar também, por isso que eu vou botar aqui na sequência, que cabe, ou então cabendo, indenização em todos os casos. Que informação importante. Para romper ou para manter, cabe indenização se houver dano. Tá bom? Aqui nós estamos pensando num dano contratual. Tá? Então vamos lá. Se você já entendeu resilição, se você já entendeu resolução, é bacana a gente falar um tópico que é sinônimo de extinção contratual, que se chama de rescisão. Rescisão. Aqui convém fazer uma observação. Porque nem todo manual de direito civil vai trazer rescisão enquanto hipótese de extinção contratual, enquanto forma superveniente de extinção contratual. Só que a doutrina especializada contratual, e é essa que nós evocamos, ele vai atrelar o termo rescisão à extinção em decorrência de lesão ou estado de perigo. Então, olha que coisa legal. Vamos botar isso? Rescisão, para a doutrina especializada, é forma de extinção vinculada à lesão ou estado de perigo. Você se lembra que o seu professor ou professora, de parte geral de direito civil, falou de vícios de consentimento, defeitos de negócio jurídico, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e também falaram de simulação, os dois últimos vícios sociais. Só que a doutrina especializada contratual fala que a terminologia rescisão ela só pode ser utilizada nos vícios de consentimento, lesão e estado de perigo. Então, lesão e estado de perigo são defeitos de negócio jurídico que existem, embora não seja o tópico específico dessa aula, em que houver necessidade. A necessidade do estado de perigo é para salvar a sua vida ou a vida de terceiro. E a necessidade da lesão foi uma necessidade patrimonial. Então, tanto na lesão como no estado de perigo,
Se foi feita um rompimento contratual, você pode utilizar o termo rescisão. Perfeito? Um tópico que eu gosto de falar, que também é causa superveniente, é a morte. Morte do contratante. Mas você vai se recordar, e quando eu dou aula de obrigações, ou quando eu dou aula de contratos, eu gosto de falar que nem a morte rompe um vínculo contratual, via de regra. Que a morte também não rompe um vínculo contratual. Significa dizer que se eu faço um contrato de locação e eu morro, a minha filha, esse contrato vai passar automaticamente, nem precisa haver essa previsão. Por quê? Por uma regra de que a morte não rompe contrato. Mas é toda relação contratual que a morte não romperá? Não, não é. Salvo as relações personalíssimas. Então a morte rompe sim o contrato e é causa superveniente. Mas, vamos botar isso? Só nas relações personalíssimas. O que é uma relação personalíssima? Opa. Só nas relações personalíssimas. São aquelas relações que só podem ser formalizadas pelo próprio indivíduo. Imagine que eu contrato um pintor, Romero Brito, para pintar um quadro no meu rosto. O que Romero Brito faz, embora muita gente, pessoas tente copiar e reproduza muito a forma e os traços dele, é personalíssima. Assim como a voz e a tutela de voz é personalíssima, todo contrato em que a sua relação obrigacional for considerada personalíssima, a morte vai extinguir essa relação contratual, então pode ser considerado enquanto meio superveniente ou forma de extinção contratual. É bacana também a gente botar uma observação, tá? Você já sabe que existe um tópico chamado responsabilidade civil. E existem causas de isenção de responsabilidade civil. E é bacana a gente falar que o caso fortuito e força maior, e aqui existem divergências, por exemplo, do ponto de vista conceitual. Cada doutrina vai abordar, sob determinada ótica, o que é considerado caso fortuito, o que é considerado força maior. Uns vão considerar a primeira atrelada à ação da natureza, o outro à ação humana. Mas eu prefiro o que a nossa doutrina, pelo menos aquela que eu sou filiado, aborda. Em que caso fortuito está atrelado a situações imprevisíveis e força maior, situações que são inevitáveis. Então, é interessante falar que a doutrina também atrela, enquanto causa de extinção contratual, o caso fortuito e força maior. Que a gente não se alonga porque você já estudou, e aí a gente coloca aqui o artigo 393 do Código Civil. Lá na parte de obrigações, o artigo 393 do Código Civil, que fala de caso fortuito e força maior, enquanto meio de isenção de responsabilidade civil, enquanto causa de isenção de obrigações. Um contrato é uma modalidade de obrigação, portanto, que a gente fala de caso fortuito e força maior. A gente vai dar continuidade no nosso próximo encontro, mas eu quero agradecer a você pelo prazer que foi essa aula. Deus te abençoe, fortíssimo abraço, tamo junto, valeu.